Boa tarde também ao pessoal que está de casa no canal Conexão Divina, que estamos fazendo uma live aí, transmitindo, tá? Eu sou Adalberto, para todos que, acho que todo mundo aqui já me conhece, quase todo mundo, né? E estou aqui hoje com uma companheira bem especial, como você diz, Ana Maria Braga tem um Louro José, eu tenho a Maria Emília. Brincadeira, gente, é só porque não foi um convite, foi quase uma intimação, que há 2 dias atrás eu mandei para ela e hoje ela se faz aqui presente. Então, a Mara lá do Raio de Sol, acho que todo mundo aí já conhece também, veio somar aí, fazer em conjunto comigo essa palestra. Piadinha à parte, só para descontrair, todo mundo com som depois do almoço. Preocupada que o Louro José fala mais que a Ana Maria, né? Mas a comparação você entendeu bem, né? Ó, Amara, vou colocar aqui. Eu sou vendedor, palestrante espírita. Ela é comerciante, terapeuta holística, comerciante. Será que tem gente que fala aqui na frente? É tipo assim, até 5 anos a gente está aqui firme, então vocês vão ter que aguentar. Então, Mara, pode se apresentar da melhor maneira, fique à vontade, tá? O palco é seu. Beleza, eu subi no palco, né? Boa tarde, gente, foi um prazer. Primeiro foi um susto, né? Porque há 2 dias eu recebi esse convite, mas há um tempo atrás eu escutei uma pessoa que inclusive foi o Adalberto, conversando com ele mesmo, que ele não iria mais recusar convites quando fosse falar do Evangelho. E aquilo mexeu muito comigo. Evangelho, custei aceitar fazer palestra também, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, mas muitos de nós fugimos dela. Então, por ego, por vaidade, por medo do julgamento, porque muitos de nós não vêm para frente pelo medo do julgamento, né? Que é um bloco emocional, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui. Então, anteontem, quinta-feira, eu recebi o convite e pensei, pronto, não tem cabimento, estou sendo testada mesmo. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Tive pouco tempo para preparar, mas estamos aí firmes pelo conhecimento do nosso dia a dia, porque a gente vai estudando mesmo. E a gente espera muito que as mensagens, o Adalberto preparou muitas histórias para a gente poder fazer muitas reflexões, que elas possam realmente impactar o nosso coração, para a gente compreender que tipo de escolha que a gente está fazendo. Porque até então, a gente está nas escolhas que a gente julga ser bacanas, só que nós estamos todos presos ainda e algemados. Mesmo com o Evangelho, todos os dias na nossa cabeça, estudando toda semana nos centros espíritas, mas a gente ainda está muito amarrado. Então, vamos tentar, até para nós, os que mais precisam ouvir é quem está falando, né? Eu e a Adalberto. Você também precisa ouvir, né, Adalberto? Com certeza. Porque a gente possa virar essa chavinha e compreender que tipo de escolha é essa. Porque às vezes fica muito na teoria e a prática realmente é um pouco mais diferente. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente, primeiro, entendermos e que vocês também possam sair daqui um pouquinho mais despertos sobre esse entendimento. Tá? Então, eu sou a Mara, acho que já me apresentei. Né? Tá vendo, gente? Era para ser sua apresentação, já foi metade da palestra. Brincadeira, não, excelente, é isso mesmo, esse é o objetivo. A gente vai falar do dia a dia, diante da visão espírita, né? Elucidando diante dos conhecimentos que a gente aprendeu através de Kardec. Que o próprio Kardec nos disse, né? Que ele trouxe a base, que isso ainda não é tudo, ainda há muito por vir. E esse porvir está também diante da filosofia que carregamos diante de cada um de nós. Porque a gente pega essa base e desenvolve através do nosso raciocínio, através das nossas reflexões, sobre ideias de como levar a nossa vida da melhor forma possível, do jeito que agrada a Deus. Bom, iniciando como de praxe aqui, a gente tem o hábito de iniciar todas as palestras com Jesus no seu dia a dia. E como é uma obra que eu considero de cabeceira, que traz muitas mensagens reflexivas, vamos fazer da mesma forma, né, Mara? Então, abrindo aqui aleatoriamente, prioridades. Nunca sai o que a gente está precisando, né? Bobagem. É coincidência. A doutrina espírita é cheia de coincidência, né, gente? Só que não. Prioridades. Porque não se vincula a uma instituição de caridade, a fim de que possa. Dificuldade financeira não se justifica. Problema familiar não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Dentro dessa realidade, entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se
para adquirir virtudes e deixar para depois porque é difícil? Deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito e o que deixa em plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço, porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. Acho que a gente já pode ir embora. A vida é feita de escolhas. Não foi por acaso, né? O que mais me impressiona nessa obra, e na verdade no que a espiritualidade faz diante dos objetivos, das pautas, né, que traçamos para o dia da palestra, é que essa mensagem ela sempre é condizente com a pauta da palestra do dia. O tema está sempre ligado a essa mensagem. E aqui está falando simplesmente de escolhas. E que muitas vezes a gente coloca como se não fosse uma escolha. E coloca desculpas no lugar da decisão. Como se nós não tivéssemos tomado a decisão de ir por um caminho ou outro. Sempre há uma desculpa porque sabemos que tomamos a escolha errada, mas a culpa não foi nossa. Porque é tudo que está acontecendo, é o trabalho, é a família, é isso, é aquilo. Nunca uma decisão tomada por nós. A gente sempre procrastina o que devemos fazer, deixando para segundo plano o que é importante e é eterno, para priorizarmos aquilo que é finito e aquilo que não nos acompanhará pela eternidade. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu escuto o Evangelho, cara, uma vez falou comigo no culto, eu estava fazendo culto online durante a pandemia, e eu fui lendo o Evangelho, eu fui ficando vermelha. O Evangelho faz isso muito, faz comigo toda a cara que a gente leva. Quantos de nós não priorizamos as coisas materiais? A gente sempre tem uma desculpa, porque a gente é mestre, né? Se tem uma coisa que o ser humano é mestre, é para dar desculpas, para desvirtuar o que realmente é necessário. Que é esse encontro conosco, que é esse encontro divino, né? Então, é sobre isso. É sobre muitos tapas na cara e muitos couros que a gente vai levando. Né? Famosa surra de evangelho. Gente, todo mundo com sono, depois do almoço, eu toco uma musiquinha mais animada aqui. Como você diz, eu não tenho a qualidade musical da alegria cristã, não, mas eu tenho a boa vontade, tá? Eu seguro o microfone pra você cantar. Tá. Eu nunca cantei no microfone, não. Será que você ainda dá certo? Sobe o palco. O nome dessa música é Santa... Não, pode colocar o microfone pra falar. O nome dessa música é Santa Casa Santa. Bom, eu queria falar dessa música um pouquinho. É o seguinte, eu particularmente me encontrei na doutrina espírita, sabe? Foi um agente transformador na minha vida, de mudanças bem incisivas e drásticas, positivamente falando. Então, eu falo que o Espiritismo salva? Sim. Unicamente o Espiritismo? Não. O que salva é qualquer decisão ou caminho que a gente tome que nos conecte com um bem maior. E essa conexão, para mim, Adalberto, foi através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é uma religião, como já se diz, é uma doutrina, é um estilo de vida. E esse estilo de vida enobrecedor, ele faz com que as transformações íntimas necessárias para aquele que tenta viver o espiritismo vívido, que é ligado diretamente com o cristianismo, que possa realmente ser um agente transformador em nossas vidas. Então eu quero estar trazendo essa música para o espiritismo e para o ponto de luz no que diz respeito à minha vida, eu, Adalberto, tá, gente? Porque eu me encontrei muito diante do auxílio que naquele momento eu precisava. Eu achei esse amparo que, por ironia do destino, como se diz, uma pessoa que está até aqui presente, vou falar o nome não, mas ela sabe quem é. Ela nem é frequentadora do ponto de luz. Ela me convidou, me trouxe aqui, e já na entrada, essa eu vou falar o nome, foi recepcionado por quem? Glaucilene Santos, né? A pessoa do abraço mais fraterno que eu já conheci nesse mundo. Quem chega ali e recebe o abraço da Glau, volta. E eu estava no momento que eu precisava tanto daquele abraço, que eu acho que eu voltei mais uns 2, 3 meses só para ganhar aquele abraço e acabei ficando. Começa a cobrar, então. Começa a cobrar. Então eu vou estar
trazendo essa música para vocês, que eu acho ela bem interessante, bem reflexiva, tá? Aqui, nesta casa me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei um evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, a todos levantas, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Gente, cantei só um pedacinho da música, porque tem dois para pagar aqui que vai falar demais, então a gente tem que economizar tempo. Mas essa música, ela me toca muito, porque ela coloca a transformação das nossas vidas através da doutrina espírita. Para todos nós que somos espíritas, né, que sentimos essa energia girando dentro de nós, fazendo a transformação, a conexão acontecendo a partir daí, através das respostas que muitas vezes buscamos durante a corrida da vida não encontramos, diante de fatos que nos ocorrem sem explicação e entendimento pleno de todos que estão à nossa volta, diante de tudo que nos é revelado, ensinado, da forma que somos instruídos e que também nos podemos colocar como seres úteis diante dos trabalhos edificantes e divinos. Aqui é um local de muito trabalho, é uma seara que está sempre de portas abertas a todos, pois nunca tem trabalhador suficiente para tudo o que o mundo precisa. Então, a Casa Espírita sempre estará de portas abertas para abraçar, acolher e também dar trabalho para quem está disposto a trabalhar. Vem trabalhar, gente. Mas só pegando um gancho, porque o Alberto falou que a gente fica buscando respostas do lado de fora. Sinto dizer para todo mundo, não tem nada do lado de fora. Tudo é do lado de dentro. Todas as respostas que a gente está na angústia, buscando lá fora, não vamos encontrar nada. É silenciando e entrando para o quarto, não é dentro do quarto físico da sua casa. É esse quarto aqui mental. Aqui a gente entra em contato com a espiritualidade, com a fonte criadora, com Deus, com o nome que vocês quiserem colocar. Nós falamos Deus mesmo, com a fonte criadora. Aqui estão todas as nossas respostas. Mas era só um gancho. Era só um gancho.
É interessante essa questão de entrar para o quarto, muitas vezes, né? Fazendo uma prece, se conectando a Deus, que me fez lembrar, certo dia de palestra, tinha um visitante, alguém que não era da doutrina espírita, e veio me perguntar, meio à palestra. Eu me confessar com o padre fazendo uma oração dentro da igreja, tem o mesmo valor de uma oração que eu fizer dentro do meu quarto? Aí todo mundo me olhou, mas depende, não é a mesma coisa? Não, depende. Depende da fé de cada um. Se você achar que dentro da igreja você vai estar mais conectado com Deus, se sua fé aponta que esse é o caminho, continue. É ali que você se conecta. Agora, se você tiver fé que em qualquer lugar que você estiver, inclusive no cantinho do seu quarto, fazendo uma prece, que a conexão será feita, e ali você está. Que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir, como nos aponta Jesus. Porque muitas vezes a gente escolhe sem saber que está escolhendo. A gente decide algo importante em nossas vidas, sem saber de fato que tínhamos opções, sem nem refletir sobre elas. E aí eu já começo com uma pergunta para a gente conseguir entender o contexto do tema do dia. O que é livre-arbítrio? Eu só tenho 2 perguntas com 2 respostas que serão lidas. O restante é tudo no... Como que, gente, numa forma bonita para a gente falar isso, Mara? Bate-papo. No improvisation. Como eu disse para a Mara, eu gosto muito da gente ouve palestras, estuda em literaturas, traz o conhecimento, mas eu particularmente eu não tenho intimidade com a leitura, porque eu gosto muito de, como se diz, a gente enche a mente de conhecimento, e aqui a gente deixa a espiritualidade guiar. Às vezes que eu trouxe páginas para seguir, ficou ali de lado, e quando eu vi eu já estava no caminho, mas fiquei satisfeito com o resultado, porque eu acho que a espiritualidade toca aquele que está à sua disposição para poder alcançar os corações que ali estão, né? Então, se a gente programa alguma coisa com a cabecinha da gente lá em casa, chega aqui para dar para assim, não, mas não é isso aí que eu quero que você faça. E eu vou fazer o quê? Se você estiver preparado para isso. Então, é basicamente por esse caminho que nós vamos seguir aqui hoje, né, Mara? Então, o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade de escolha concedida por Deus para os espíritos encarnados. Sem essa oportunidade, o homem seria indiferente entre praticar o mal ou o bem. Allan Kardec, na questão 843 do Livro dos Espíritos, explana: visto que o homem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Ou seja, nós temos a liberdade para pensar naquilo que bem entendermos. Quantos pensamentos ruins nós não temos todos os dias das nossas vidas? De maior ou menor intensidade. Nem que seja de um julgamento ao próximo. Aí você pensa, não, mas aquela pessoa é difícil mesmo, como que não pensa? Você julgando de novo. Então, todos os dias da nossa vida, a gente tem a liberdade de controlar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E o que são as nossas atitudes, principalmente? São as nossas escolhas. A gente escolhe a todo instante, a gente escolheu estar aqui hoje. Do jeito que a gente poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa das nossas vidas. Nós escolhemos a roupa que nós saímos de casa, o jeito que a gente penteou o cabelo, uns com mais cabelos, outros com menos, mas a gente penteia. Verdade. E a gente toma essa decisão todos os dias das nossas vidas. A gente acorda, a gente escolhe, eu tomo banho, não tomo, escovo os dentes, não escovo, tomo café, não tomo. Ô Guimar, desculpa, nem todo mundo. Mas eu tenho certeza que um dia você já teve essa possibilidade de escolha. Então, gente, são muitas escolhas. A gente pensa, Alberto, mas essas são escolhas bobas. Não, não são. Muitas aqui são do segmento militar, certo? Aeronáutica, Elisa, Guimar, João já foi também, já se viu, Lucinei, acredito que vários outros, né? E é um ensinamento muito popular no militarismo. Eu não sei se aqui você tiver essa experiência, tiver algum vídeo de alguém que está falando sobre isso. Mas uma vez um general foi entrevistado e ele falou o seguinte, pediram para ele dar uma dica de um caminho a seguir, de alguma lição que alguém poderia fazer para ter uma vida digna, uma vida moral e uma vida de responsabilidades. E todo mundo esperou algo assim grandioso, né? Algo inesperado de repente. E ele falou, não,
Sabe o que é o que você tem que fazer todos os dias para você ter compromisso, para você ter responsabilidade? Acorde todos os dias e arrume sua cama. Ensine também seus filhos a acordar todos os dias e arrumar sua cama. Mas só isso, porque muitos não fazem. E algo tão simples. Se você não começar com os seus objetivos, com as suas escolhas mais simples da vida, tô vendo gente. Então, se você não toma as iniciativas mais simples da sua vida, por que você está querendo as mais complexas? E aí, quando a gente vai falar de escolhas, por que a gente já pensa nas escolhas de vida ou morte? As escolhas de mudanças drásticas de caminho de vida? É como aqui no próprio Jesus, no teu dia a dia, fala sobre a questão da reforma íntima e dos trabalhos edificantes, que a gente tem que começar no passo a passo. Não adianta a gente conquistar e tentar almejar grandes feitos se a gente já não caminha pelos pequenos. Porque senão a nossa evolução não vai se tornar uma dádiva, vai se tornar um martírio que muitas vezes a gente até cai e se perde nessa caminhada. A gente tem que fazer o alcançável, porque cada vez o alcançável se torna algo maior. Deixa eu pegar um gancho aqui. A gente fica esperando realmente coisas grandiosas. Para a gente se sentir valorizado, aí vem o ego envolvendo, né? Tem uma frase do Chico, perguntaram para ele uma vez o que era necessário para a gente estar aqui. Para a gente, eu não lembro o início, eu só sei que Chico respondeu assim: não é necessário, Jesus não pediu. O que Jesus quer da gente? Essa foi a pergunta. E o Chico respondeu: Jesus não pediu que a gente escalasse o Everest, ele não pediu nada exorbitante, ele só pediu que amássemos uns aos outros. Simples, como eu vos amei. E a gente fica querendo coisas monstruosas, sendo que a gente não faz o simples, que são nessas pequenas decisões realmente do nosso dia a dia, que seja chegar no trabalho e já ter a recepção de um colega de trabalho que já está com a cara ruim, aí a gente já chega blasfemando e reclamando que a pessoa deve estar com um obsessor. São nessas pequenas coisas, atitudes de respeito e empatia, que a gente vai conquistando, galgando o que Jesus quer da gente, o que o Evangelho traz para a gente. É sobre isso. É sobre a gente amar verdadeiramente. Mas não é esse amor que a gente fala tanto e tão bonito, né? Vai lá na frente das palestras, nos evangelhos, nas palestras chiquetérrimas. Não é esse amor. É o amor do dia a dia, do abraço fraterno, do silêncio quando alguém te xinga, de dar o outro lado da face quando alguém está num momento difícil. É sobre isso. É sobre isso que a gente está aqui. São coisas pequenas do nosso dia a dia. É um bom dia. Aí falando de amor. O amor, então, é uma virtude ou uma escolha? É uma virtude que vem de pequenas escolhas, né? Cada pequena escolha que a gente faz, de dar um bom dia, de dar um sorriso, de dar o outro lado da face, tudo isso nos conduz a ter amor ao próximo. O amor não é uma virtude que se compra na prateleira de supermercado, que está através de uma leitura edificante. São nas práticas. E toda prática, todo convívio, toda interação que temos na convivência em sociedade nos coloca em escolhas bem complicadas a todo instante. Até porque quando a gente pede algo para Deus, Senhor, me dê paciência. Pede paciência para Deus, não? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Você pede paciência, vai te dar paciência. Mas como é que a gente adquire paciência? Cai do céu? Não. Vem um irmãozinho igual um personal trainer de academia. Você não tem um personal para te ensinar. Você quer ganhar braço, ele vai te ensinar os exercícios que você faz, não, né? Vai vir um personal para te ensinar a ter paciência. Fazendo o quê? Testando sua paciência. Lhe provando naquilo que você tem mais dificuldade. Porque para você adquirir, você vai ter que se deixar de lado. Ou seja, seu ego não tem que ser levado em consideração, tem que ser trabalhado. Então tudo que você pede a Deus, Ele te dá sim. Só que muitas vezes você não enxerga a forma que está chegando para você. Mas que vem. Quando você pede, Deus anota, meu filho, estou mandando, tá? Aí você sai de casa, meu Deus, eu peço a Deus paciência e hoje eu tenho um dia totalmente caótico. A oportunidade de adquirir paciência aí, né? Lembrando que tudo é vibração, né? Se a gente tem um dia caótico é porque a gente está vibrando esse caos dentro da gente. Não pude participar da palestra de manhã, mas tenho certeza que foi incrível. Vou participar da vibração. Fiquem depois da palestra para fazer um exercício prático. Mas lembrando que tudo que a gente atrai é porque nós temos ressonância dentro da gente. Então, se a gente ainda está atraindo caos, é porque o nosso caos interno ainda está muito latente. Então, a gente está aqui para isso. Nós não viemos para salvar ninguém. Nós não viemos para
para consertar. Eu não vim para consertar meu marido, eu não estou aqui para consertar minhas filhas, eu estou aqui para resolver os meus B.O.s, que são as minhas mazelas internas. Então é sobre isso, é para a gente observar essa questão vibracional, porque a gente tem o que a gente merece. Ai, doeu, né? E só refletindo sobre o que a Mara disse, para não ficar tão impactante, a gente não vem consertar ninguém, porque, gente, cada um se conserta. A transformação é íntima. Nós podemos fazer parte da transformação diante da nossa boa convivência, dos bons exemplos, né? Da boa energia que a gente está emanando, das preces, né? Daquela vibração direcionada àquela pessoa. Mas quem vai transformar intimamente é ela. Não tem como eu entrar dentro do íntimo do outro e consertar na marra, não. Do jeito que ninguém vai consertar o meu íntimo. Os infortúnios ocultos são pessoais, indivisíveis e não coletivos. A coletividade, diante do que envolve o nosso planeta, porque a evolução planetária é diante da evolução coletiva, ou seja, da soma ali das elevações, né, maiores ou menores, individualmente falando, que existe diante daqueles habitantes daquele planeta, daquele orbe. Mas a nossa evolução individual é de fato individual, o nome já diz. O que nós iremos fazer é o quê? Diante do convívio, né, dos altos e baixos da vida, diante dos relacionamentos com as pessoas, trabalho, família, social, nós vamos ter aprendizados para que possamos trazer para dentro, adquirindo virtudes, desfazendo mazelas, deixando-as de lado e nos tornando seres cada vez melhores. Agora, falando tanto de livre-arbítrio, que nos coloca como liberdade de escolha, eu pergunto para vocês, o que é liberdade? Esse é o segundo textinho que eu vou ler. Liberdade é fazer o que eu quero, gente? Não. Liberdade não é fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero é libertinagem. Liberdade é eu fazer o que me é permitido e o que eu devo fazer. É fazer o que é me permitido fazer, diante das leis de Deus e das leis do homem. Liberdade é um conceito amplo, relativo a possibilidades de escolhas, autonomia e direito à autodeterminação. Limitados, porém, gente, limitados pelo respeito à liberdade de outras pessoas. É aquela frase que a gente fala, né? O meu direito termina onde começa o seu. Né? E vice-versa. Já a libertinagem é compreendida como uma extrapolação dos limites da liberdade, alheia às regras e sem moderação. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, mas a partir do momento que eu faço e aquilo extrapole limites, já não é mais liberdade, se torna libertinagem. Eu tenho a possibilidade de escolher vir para cá, ou eu tenho a possibilidade de escolher ir me embriagar. Eu vou, me embriago, vou para o volante do carro e pego a estrada. Isso é liberdade? Isso é libertinagem. Porque eu já estou infringindo leis, regras, colocando a minha vida e a de outras pessoas em risco. Então a liberdade, ela não me possibilita fazer aquilo que prejudica a mim e ao próximo. Aquilo que infringe leis e regras. A liberdade é aquilo que nos possibilita tomarmos decisões para o bem maior ou que não prejudique a ninguém. Essa é a liberdade que nós temos na vida, que é uma liberdade condicionada a regras. É isso, Mário? Ao respeito, né? Porque essas regras, elas não são nada mais do que o respeito pelo que o outro está passando. Quando a gente fala do poder das escolhas, e eu quero que vocês reflitam aí intimamente agora, se vocês se sentem livres ou se vocês se sentem presos, intimamente. Os problemas que vocês têm passado durante a semana ou algo que vocês sentirem aí agora. Se perguntem se isso dá uma sensação de liberdade ou de dor. Se dá de dor, é porque nós ainda estamos presos. Se estamos presos, precisamos começar a desatar abrir essas algemas. É como se a gente ficasse algemado mesmo. Mas por que a gente vive algemado? Está lá no Evangelho também. Porque a gente quer controlar as coisas. A gente quer controlar as pessoas. A gente quer que as pessoas sejam da forma que eu gostaria que elas fossem. Por isso que a gente está tão preso nessas nossas escolhas de querer controlar.
O que é a ansiedade? Nada mais, nada menos do que eu querer que as coisas sejam como eu quero que elas sejam. E as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Elas são como elas têm que ser. Então, sintetizando, quando a gente começa a compreender que tudo está no lugar certo, todo mundo está no momento que tem que estar, vai ficando mais fácil. Eu paro de carregar esse peso. Então eu escolho a soltar. Eu escolho amar aquela pessoa na condição que ela está. Quem de nós não fica triste pensando assim, gente, fulano está numa vida ruim porque queria tanto tirar essa pessoa desse caos. Eu quero controlar a pessoa, mas ela não quer. Se ela não quer, está tudo bem. Isso não significa egoísmo. Isso significa respeitar o outro. Respeitar que ele está no momento dele. Só que as nossas escolhas são ainda muito voltadas no controle. A gente quer controlar as coisas. E nada está no nosso controle. Isso está latejando na minha cabeça para falar com vocês na hora que eu sentei aqui. Como você falou, eu não estudei isso antes, eu não vi nada a respeito. Mas isso começou a bater aqui. Nós queremos controlar tudo. E isso é uma escolha. Eu fico sofrendo porque a Karen não fez as coisas do jeito que eu gostaria que ela fizesse. E eu fico sofrendo. Eu estou presa nessa escolha de querer controlar o ponto de vista do outro ou a atitude do outro. Quando a gente começa a respeitar o livre-arbítrio do outro, a respeitar que cada um está no seu momento evolutivo. Gente, aquelas pessoas que estão no caos, que estão ali, eu trabalho ali na praça, né? Na Praça da Matriz, tem bêbados ali, que tem uma vida sofrida, a gente quer auxiliar, mas eles estão no momento deles, dá a mão. Mas eles têm que querer, e tá tudo bem. É sobre isso. Eu preciso escolher respeitar. O respeito é uma chavinha dessa algema que a gente carrega. Então, a gente precisa começar a olhar para dentro e a respeitar o outro. Tem uma frase que eu escutei ontem numa palestra, que não era nem nada a ver do estudo, era outra que eu estava assistindo, que fala assim, gente feliz não enche o saco de ninguém, não. E é verdade, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente entende que cada um está no seu momento e eu não vou sofrer. Se eu puder auxiliar com o meu exemplo, com a minha mão, ok. Mas a pessoa tem que querer. Então, muitas das coisas, além do evangelho que a gente está falando e tudo, a gente está preso pelas nossas escolhas de querer controlar. Eu quero controlar minha mãe do jeito que ela é. Minha mãe está com exemplos, né? Estou dando exemplos. Minha mãe deveria estar aqui me escutando talvez uma palestra, fazendo alguma coisa, um exercício físico para ela sentir menos dor. É o processo dela. Quando a gente começa a respeitar, você tira o peso das costas. A gente vai encontrando as chavinhas. Essas chavinhas estão no Evangelho. Que a outra coisa que o Cristo pediu para a gente foi amar o próximo, foi respeitar, ter empatia. Foi sobre isso. Só que a gente diz ter empatia, entre aspas, mas eu quero controlar. Nossa, Adalberto não devia ter falado daquele jeito. Adalberto fez horrível a palestra. Olha só os julgamentos que a gente faz. Eu não exemplo, Adalberto, nada disso, não. Não, Adalberto. Mas percebem o quanto a gente é crítico? A crítica vem disso. A crítica vem no sentido de querer que o outro faça da forma que eu acho que deveria estar certo. Então a gente precisa começar a entrar para dentro, se resolver aqui dentro, porque na verdade essa crítica do outro é um reflexo interno. Se eu sou crítica com o outro, é porque eu sou muito crítica comigo. É um efeito espelho. Freud explica e o Evangelho também. Então é sobre isso. Vamos começar a observar o que a gente está querendo controlar. E nós temos essa escolha. Eu quero controlar o outro ou eu estou aqui só para controlar as minhas emoções? Porque nem a minha vida tem controle. Eu posso sair daqui, pegar o carro junto com meu marido, posso acontecer, sofrer um infarto e partir. Eu tenho controle disso? Não. Não está no meu controle. Não está no controle de ninguém. A única coisa que a gente tem controle é das nossas atitudes diante de alguma situação. E isso sim nós temos controle e responsabilidade. Não sobre o outro. E isso tem a ver com escolha. Isso tem a ver com o poder da escolha. Quando a gente solta, o fardo fica mais leve. E gente feliz não enche o saco de ninguém. Amei essa frase ontem, é sobre isso. A gente fica amargurado porque a gente quer controlar o outro e fica enchendo o raio da paciência da pessoa. Estou falando mentira? Aí, eu posso até não falar com a pessoa, mas eu percebo tanto que a gente faz isso. Ainda faz fofoca, tá vendo? O que é isso? A gente está algemando. A gente está escolhendo, dentro do nosso orgulho e vaidade, se algemar. A gente precisa buscar no Evangelho as chaves das nossas algemas estão no Evangelho, que é o desenvolver o amor verdadeiro, e não esse que a gente fala aí da boca para fora, e a empatia e o respeito. E
compreender que cada um está no seu momento evolutivo. Era isso que eu precisava falar, agora eu posso ficar calado. Não, bem falado. E outra coisa, além das algemas, as escolhas nos libertam, certo? Mas nos escravizam muitas vezes. Os vícios, por exemplo, gente, são escolhas. São escolhas. A gente muitas vezes fala, eu já vim com a tendência genética. Não, você veio com uma tendência de uma mazela que você carrega lá de trás. Por uma escolha que em algum momento você teve. Você nunca foi criado com nenhum vício. Você foi criado simples e ignorante, como todos. E através das escolhas certas, das escolhas erradas, a gente foi conduzindo, né, galgando o nosso caminho evolutivo. Alguns chegam mais depressa, outros mais lentos. De fato, ninguém anda em linha reta, né? A gente sempre faz um zigue-zague ali, só que alguns fazem um zigue-zague ainda mais cheio de curva. Leva os tombos, né? É normal, é natural, até porque a ignorância leva a muitas escolhas ruins. Mas muitas vezes a gente não escolhe mal por ignorância. A gente escolhe mal pelo quê, gente, quando não é por ignorância? Que a gente quer mesmo. Pelo orgulho, pela vontade. Ou seja, isso é fazer o mal pelo mal. É você errar duas vezes. É você saber que não deve, saber o porquê não deve e ainda assim decidiu fazer. Eu não vou levar desaforo para casa. Isso é uma escolha. O meu orgulho está aqui, latente. Então a cólera, né? Os vícios, todo tipo de vicissitude, tá, gente? Todo tipo de mazela que a gente luta contra a superação da mesma e acaba caindo em tentação por diversas vezes, de maneira consciente e às vezes até inconsciente. São escravizações feitas pela liberdade de escolha. A gente entra em caminhos escolhidos por nós que dificilmente a gente consegue sair deles. Em algum momento nós sairemos, mas muitas vezes a gente desperdiça uma ou mais encarnações por conta dessas escolhas que já nos aprisionaram, onde não temos a força necessária. Uma escolha, por exemplo, que a gente fala muito de vícios, né? Como algo que escraviza. Mas os vícios ainda é algo mais latente, algo julgado até pela própria sociedade. Mas está lá uma escolha que, de repente, em algumas situações, chega a ser pior do que o vício. Que traz doenças, que traz separações, não estou falando apenas conjugais, mas familiares, sociais, que é a falta de perdão. Perdoar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis diante da mentalidade humana hoje em dia. A gente vê filhos que perdem os pais sem ao menos se despedir, ou pedir perdão, ou perdoar. A gente vê amizades verdadeiras se corromperem por um contratempo, alguma situação que ambas as partes se chateiam e a desamizade acaba sendo gerada, e isso se procrastina encarnações e mais encarnações, os famosos desafetos de outrora, né? Que é como já dizia Jesus, né? Reconciliai com vossos inimigos enquanto ainda estão juntos na caminhada, porque senão o problema só vai tomando tamanho, né? E proporção. Aquele inimigo que você dizia em outra hora, que você prevê, não, aquilo ali eu quero morrer sem conversar mais, pedir perdão. De repente vai ser seu irmão, vai ser seu filho, vai ser sua esposa. Imagina que beleza, gente, seu marido, né? Na próxima encarnação, porque assim, se não vai por bem, vai por mal, né? Em ditado popular. Mas a gente sabe que ninguém vai ser inimigo eterno de ninguém. Então por que não pedir perdão? Para que alimentar o ego de ódio, de ressentimentos, de mágoas, de tudo aquilo que nos apodrece a alma, desculpa o pesar da palavra, mas é algo que nos contamina de uma forma em que a gente teria sim uma vida completamente diferente se não carregasse esse tipo de sentimento. Porque quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não pode dizer que ama. Porque quem carrega o amor pelo próximo é capaz de perdoar. Ah, Adalberto, mas é porque eu passei uma situação que você nem imagina. Você está falando que você não passou pelo que eu passei.
Bom, posso não ter passado. Que bom que eu não precisei de passar por isso. Ou, que bom que você já teve a condição de passar por isso e ainda eu vou ter que passar em outro momento, porque nesse momento, mas talvez eu tenha que passar um dia. Mas independente do que seja essa situação, ela se fez necessária. Ela se fez necessária. Eu conheço uma pessoa da minha cidade, uma mulher, que ela foi violentada, ainda em tenra idade, por um familiar, durante um bom período. Carregou muitas mágoas dessa condição, dessa situação, que era realmente uma situação bem sofrida, desesperadora, é algo abominado aqui na terra mesmo por nós, que aqui vivemos, ainda tão pequenos que somos, pela maioria de nós. Mas essa pessoa, ela conseguiu perdoar intimamente. Mas por que ela conseguiu perdoar de maneira verdadeira? Porque ela teve, através de suas buscas, a permissão, eu digo permissão divina, de ter ciência do que ela fez como algoz em outros momentos, em outras vidas. E ela viu, analisando toda aquela situação, sem aprofundar tanto na mesma, que ela não era vítima. Pelo contrário, ela era o algoz, e a vingança também não estava sendo feita em sua figura literal da palavra, mas sim a expiação estava ocorrendo. Porque a gente fala muito de provas e expiações, né, gente? Eu gosto muito de definir essas duas palavras, porque muitas pessoas ainda ficam confusas. Provas não tem nada a ver com vidas anteriores. Provas são situações na vida que você passa para você aprimorar-se moralmente, espiritualmente, enfim, para que você adquira virtudes, para que você possa caminhar ainda além no futuro. Ou seja, as provas nos fortalecem. As provas nos trazem lições, nos trazem virtudes. Já as expiações têm a ver com os débitos do passado. Sabe aquela semeadura lá de trás? Pois é, você está colhendo coisas boas, coisas ruins, e as expiações estão ligadas com as coisas ruins. Então, tudo que se faz se paga, né? Assim que o homem fala. Na doutrina espírita a gente chama de causa e efeito, ou seja, o efeito negativo de agora é uma causa lá do passado. Então, toda expiação também é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, ok? Então, essa pessoa entendeu que ela não era vítima. E a partir do momento que você não se vê mais como vítima, você já começa a olhar com mais leveza para o seu algoz. Porque significa então que aquela pessoa veio, Deus colocou na sua vida para te punir. Por quê? Aquela pessoa poderia ter tido uma escolha diferente. Ela tinha a tendência, ela tinha todas aquelas energias e lembranças inconscientes, sentimentos guardados de outrora, que o véu do esquecimento não deixa com que ela tenha plena lembrança, mas fica-se o sentimento inconsciente registrado na nossa alma. Mas tem uma frase que Jesus diz: o escândalo é necessário, mas ai de quem provocá-lo. Ou seja, aquela pessoa que passou pela situação de, entre aspas, vítima, no momento de agora, ela passaria por uma situação idêntica ou similar, mesmo que não fosse com aquele que ela foi o algoz de outra hora. Se aquele ser tivesse se depurado e tivesse conseguido não errar, não buscar vingança e não seguir pelo mesmo caminho de erros e vicissitudes, ele teria se libertado pelas escolhas, não apenas uma de fazer ou não fazer. Aí já viriam escolhas feitas desde tenra idade até a formação de caráter, quando chegou na hora de que é agora. Agora as escolhas da sua vida vão ter um peso na principal decisão de errar ou acertar que você vai ter da sua vida. Mas, diante dos caminhos traçados e escolhidos até então, ele tomou a iniciativa de fazer a pior escolha possível. Então, quando a gente fala, mas aconteceu uma tragédia com fulano, porque foi assaltado, aconteceu um latrocínio, ele foi morto durante o assalto. Isso interrompeu a vida que poderia ter sido longa? Não. Aquilo tudo estava predestinado. Daquele exato momento? Não daquele exato momento. Mas por alguma
algum plantio, alguma semeadura negativa lá de trás, aquela pessoa tinha que passar por tal trauma para ter a sua vida fundada dessa forma. E diante das escolhas dessa vida também, que poderiam amenizar a situação, talvez não tiveram escolha suficiente para que tal fosse amenizado. Mas aquele que executou o ato, tinha que ser aquela pessoa? Não. É uma pessoa que já tinha uma tendência, com ou não ligação de outras vidas, e que os caminhos foram cruzados. Porque um tinha que passar por aquilo e o outro tinha a tendência de contrair aquele débito. Ou seja, já tinha aquela tendência que trazia de outras vidas. Mas então, porque ele trouxe uma tendência, ele tem que fazer a escolha de errar de novo? Também não. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Mas esse é um tipo de decisão que é construída e não tomada do acontecimento. É algo que você vai construindo desde o seu caráter, desde mais novo até chegar naquele ponto. A nossa vida, desde o momento em que nós nascemos, é uma preparação para coisas maiores que nos esperam em algum momento oportuno. E que se nós chegarmos lá sem ter tido boas escolhas durante essa caminhada, possivelmente não faremos uma boa escolha naquele momento que teremos a escolha mais importante, possivelmente, de nossas vidas. Escutando assim, quando a gente sabe que tudo tem um propósito, às vezes dá até um medo, né? Nossa, o que será que eu fiz nessas outras vidas que eu vou ter que passar por aqui hoje? Mas Deus é tão misericordioso que se a gente pagasse 100% de tudo de ruim que a gente já fez, provavelmente a gente já estaria, o planeta Terra já teria implodido, explodido, enfim. Mas o bem vale a pena, porque a gente tem muito atenuantes. Cada bem que você faz, você vai quitando o seu débito. Inclusive, o Adalberto preparou uma história aqui sobre o Saturnino Pereira. Sobre o Saturnino Pereira, que é exatamente isso. Porque, gente, graças a Deus a gente não tem lembrança de vida passada, senão a gente atentava contra a nossa própria vida. Porque nenhum de nós somos bonzinhos ainda, não, mas nós vamos chegar lá. Então, mas a gente está aqui para reparar. E as coisas, como eu falei, como eu posso sofrer um acidente depois e despertar no plano espiritual daqui a pouquinho. Nós não temos controle disso. Mas, quando algo chegar, essa prova grande chegar, que a gente tenha resignação e sem ficar contra Deus. E as nossas escolhas positivas, o nosso trabalho no bem, ele dá muito atenuante para a gente. É a história que o Alberto vai contar que vai mostrar isso. O bem vale a pena. A gente tem que fazer o bem, nem que seja para a gente angariar pontinho no plano espiritual, nem que seja por egoísmo, o bem vale a pena. Vamos seguir então o script. Vamos. Como você disse, a gente fala demais, nossa, vai dar tempo. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, que é O Burro Está Solto. Essa é uma história que muitos já conhecem. Eu acho ela é curtinha, eu acho ela bem interessante, bem reflexiva. Essa é do burro, né? Essa é do burro, seguindo aqui a hora. Que essa é pequenininha também. Ela é o seguinte, tinha no vilarejo, né, um burro amarrado numa árvore, né? E aí, é figurativo, tá, gente? É uma historiazinha mesmo. Aí, nessa história, diz que o demônio chega e solta esse burro. Aí ele vai no vizinho e come toda a horta do camponês ao lado. Aí a esposa do dono da horta vê a situação, fica enfurecida, pega a espingarda e mata o burro. Aí o dono do burro viu o burro morto. Pegou a espingarda, matou a senhora que matou o burro. Quando o esposo da mulher chega e vê a mulher morta, ele também fica louco. Pega a espingarda, vai lá e mata o dono do burro. E aí os filhos do dono do burro viu a cena. Meu Deus, mataram nosso pai. Foi lá e botou fogo na fazenda do camponês. O camponês foi lá, fez o quê? Matou todos os filhos do homem que ele já tinha separado da vida. E aí um anjo chega perto do demônio. Você viu o que você fez? Você falou assim, eu só soltei o burro. Pesado, né, gente? Pra gente refletir mesmo. Tá vendo como que uma escolha desencadeia uma série de acontecimentos? Adalberto, isso aí é figurativo, mas lá em Bete Patos, tem um lugar chamado Quintinos. Lá aconteceu isso com as pessoas, duas famílias. Meu Deus. Aconteceu. Um matava um lado, outro matava o outro. Acabou com duas famílias lá em Quintinos. Tem essas paradas. Se a gente for parar para analisar dentro da história bíblica mesmo, quantos
Quantos casos não existem, né? O nome disso é o que, gente? Vingança. Quantas vidas não são ceifadas por vingança? Hoje em dia, também, além de vingança, quantas vidas não são ceifadas por interesses comerciais? Todas as guerras, gente, foi por qual motivo? Além de dinheiro? Além de bem? Além de poder? Agora, pegando essa historinha simples porque é figurativa, né? Tirando o caso real que a Vani mencionou, mas pegando essa historinha aqui, veja bem como que só soltou o burro. E aí, quando o anjo foi cutucar ele, eu não fiz nada. De fato, ele só soltou o burro. O burro foi lá e comeu e começou aquele negócio todo. Então, tá vendo como que a decisão tomada de cabeça quente pode ser prejudicial? Quem de nós, se tem um espingarda matar ninguém não, gente, mas quem de nós, de cabeça quente, nunca tomou uma decisão, fez uma escolha que logo não se arrependeu? E se arrependeu, que bom, né? Porque pior é quando ainda não se arrepende. Ah, não, se você falar que se arrependeu de casar comigo. A decisão foi apertada, chefe. Deu tempo de pensar, não? Tem lá, né? Vai ficar registrado. Tudo que você disser vai ser usado contra você nos tribunais. Para refletir, né? Pois não. De tanto não, né? Uma simples alfinetada que a gente dá na pessoa pode acarretar situações terríveis. A gente vai levar uma culpa aí muito grande só quando a gente souber o que aconteceu. Alberto, eu acho que todo mundo carrega um burro consigo, né? A língua, né? Não é o burro. Eu já ia falar. É verdade. A língua faz um debate. Né, gente? Eu vou pegar a deixa do Wagner e vou já emendar numa outra historinha. Essa aqui foi o Thiago Brunet, que eu vi contando no podcast no Instagram. Não tinha nada a ver com live espírita, apesar dele ter muita espiritualidade nas falas. Eu achei muito interessante que foi um exemplo de vida. Isso aconteceu mesmo com ele. Ele estava indo viajar com a esposa, eu só não me recordo a localidade, mas eu acho que era uma praia no Nordeste, era algo do tipo, né? E ele indo para a praia com a esposa, na verdade era uma viagem que eles já almejavam há muito tempo, era um sonho deles essa viagem e que eles estavam conseguindo realizar. Chegando no aeroporto, né, gente? Tudo no aeroporto é baratinho, né? Você sabe como é que é. Aí ele foi num café no aeroporto para pedir um cafezinho expresso. R$14 o café. Ele foi e ainda brincou, né, com a atendente. Falei para ela, nossa, moço, mas você parcela em quantas vezes? Então ele já começou sendo alegre, né? Boa praça, como se diz. Mas aí, nem bom dia, a moça respondeu. E diante da piadinha, ela só baixou a cabeça e foi preparar o café. Aí passaram-se já 7, 8 minutos e nada, ele olhando pro relógio, a esposa dele, meu bem, nosso voo e tal, eu tenho que acelerar. E aí ele foi lá e falou assim, moça, você já tem 8 minutos, tudo, o café, conta do meu horário, voltou para a mesa. Passaram mais 10 minutos e ele só pediu um cafezinho, gente, só pra, como se diz, eu acho que ele era mineiro, não era não, nós tínhamos um pão de queijo. Eu já estava nervoso. Mas ele foi lá, a esposa dele disse que é a pessoa mais calma normalmente da relação, e ela era que estava já possessa com a situação. Pelo atendimento que já tinha sido horrível, né? Mal educada tinha sido a pessoa, e ainda não ia lá entregar o café. Mas não, calma, eu vou lá. Diz ele que quando chegou, ele só foi pegar o café, mas jogou o café praticamente assim, com o pires em cima do balcão, e ele foi pagar, ele pagou, e ele olhou para aquela mulher, naquele atendimento ruim, a mulher não dava para ver que ela não estava legal, trêmula, toda cansada, desequilibrada. Ele pensou em reclamar, em fazer qualquer coisa do tipo, que naturalmente outro passageiro, né, cliente ali daquele aeroporto poderia ter feito. Mas ele teve um momento de reflexão íntima e pensou, gente, eu estou indo fazer a viagem dos meus sonhos, estou feliz, com a minha esposa, tudo resolvido, indo passear. Eu não sei se essa mulher apanhou do marido em casa, se ela está com um filho doente, se ela está sendo despejada de casa. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela. Eu sei que eu estou bem.
E, trazendo no meio disso a mensagem de Chico, Chico dizia, né, uma ofensa só é uma ofensa quando você a recebe, quando você a aceita no coração. Se você não aceitou, aquilo já não é uma ofensa, você não vai se sentir ofendido. Então ele foi, tocou no braço dela e falou assim, moça, muito obrigado, viu? Ela, obrigado pelo quê? Eu falei, não, muito obrigado. Porque eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais problemas assolam o seu coração, que visivelmente você não está bem. Mas mesmo assim, ainda você serviu meu cafezinho. Eu só quero te dizer que a vida é um processo. Mas isso que você está passando não é todo o processo da vida. É só um momento passageiro, isso vai passar. No final vai dar tudo certo. E ela começa a chorar copiosamente. Sabe? Ela se sentiu tocada naquele momento. Ela se sentiu tocada, porque quando a gente tem empatia para com as pessoas, nós alcançamos o coração delas. Porque quando nós somos empáticos, é Jesus que age diante de nossa pessoa. Só emendando, porque me vem à mente um outro caso bem breve, que eu acho bem interessante para elucidar tal sentimento. Não estava preparado, então não vou ter nomes, mas enfim, dá para trazer mensagem. Teve um julgamento nos Estados Unidos de um serial killer que ceifou a vida de mais de 40 mulheres. E ele foi considerado um sociopata, né, Mariana aqui, que é da área de psicologia. Sociopata é aquela pessoa que não possui sentimentos, né, de culpa, que não expressa sentimentos, é uma pessoa totalmente fria, não é isso? Apática. Enfim. E ele foi a júri popular. E o júri popular, não sei se no Brasil foi da mesma forma, eu sei que nos Estados Unidos as pessoas podem liberar ali suas emoções direcionadas ali ao júri, né? Ao júri não, ao réu, perdão. E ele ouvindo coisas terríveis, né? Teve gente que apontava de forma assim, de ranger os dentes, falando que você tem que apodrecer no inferno, você tem que morrer da pior. Coisas terríveis para ele. E aquele cara assim, com aquela fisionomia de quem não tá nem aí, com um leve sorrisinho de canto de boca, sabe? Só que chegou um senhor, já de mais idade, cabelos e barbas grisalhas, barba grande, e respirou fundo e virou para ele e falou, olha, eu sou cristão. E você foi a pessoa que mais testou a fé que o meu mestre me ensinou, que é Jesus. Porém, você testou minha fé ao ponto de fortalecê-la. Você tirou o meu bem mais precioso, que era minha filha. Mas eu estou aqui não para condená-lo, mas eu vim aqui para lhe dizer que eu te perdoo. Eu acho que Deus agiu de uma maneira tão intensa na vida daquele homem, que mesmo diagnosticado como sociopata, livre de emoções, tanto que as agressões não o ofendiam e afetavam, ele caiu em prantos de lágrimas. Ele se emocionou tanto com a situação, com a empatia daquele homem, com o amor que foi direcionado por ele, mencionando os ensinamentos de Jesus, que o coração dele foi tocado. E onde Deus toca, se transforma. Eu não sei dizer o que se sucedeu daquele homem, que obviamente dentro da lei americana deve ter ido para prisão perpétua. Ou, né? Mas eu tenho certeza que foi muito edificante para ele. Alguma coisa aconteceu nele. Porque sabemos que essa vida não finaliza por aqui. E como espírito, na erraticidade, eu tenho certeza que essas palavras ressoaram em seu coração, trazendo um grande incentivo à mudança, à transformação íntima. Então, quando a gente tem empatia para com o próximo, Deus age junto conosco para tocar corações, para mudar vidas, para secar lágrimas, para sarar dores, para fazer toda a transformação que se fizer necessário. E nós temos essa escolha, voltando ao título. Temos a escolha de julgar, de enviar todas as energias negativas para ele arder no mármore do inferno, que é assim que a gente fala, ou trabalhar na empatia. E o perdão, mesmo que tão difícil.
Tá encontrando as chaves que estão no Evangelho para abrir as nossas algemas que tanto ainda nos aprisionam. Vamos tomar uma musiquinha, né? Pode, eu acho que esse tá funcionando. Vocês acordar, gente. Esse é Salmo 23, será que ela tá no inário? Nem sei se tá. Cadê a Glória? Ah, não. E vocês ajudem a cantar, viu, gente? Solta a goela aí. Ah, não. Ah, essa não vai estar não, viu, gente? Essa chama Salmo 23. Ela é uma música que eu acho que tem muita ligação com esses momentos complicados que a gente vive. E a gente tem que se apegar a Deus pra gente não desistir, né? Pra gente não desanimar, pra gente ter perseverança. Da gente saber que muitas vezes Jesus ele não vai vir em pessoa ou em espírito aqui para nos acudir. Mas ele vai mandar os seus, que pode ser qualquer um de nós, que se coloque à disposição dos trabalhos divinos. Tô voando, gente. O Senhor é meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me acolherá, e os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, a tua graça me consolará. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.
Então essa é uma música que nos coloca que Deus está acima de tudo, né, gente? Quando a gente coloca Deus pastorando o nosso caminho, as nossas vidas, obviamente sendo cordeiros, né? Diante das escolhas feitas na nossa vida, que nos coloquem em caminho prescrito por Jesus, certamente nós teremos uma tranquilidade e calmaria muito maior, não uma vida plena na felicidade, porque estamos aqui para espiar as nossas falhas de outrora, mas certamente seremos lamentando, nos vitimizando de tudo que nos ocorre na vida. E uma vez resignados, ao invés de sofrermos e lamentarmos pelos acontecimentos ruins que giram em nossas vidas, nós tiraremos as lições mais valiosas, que aí sim as provas estarão sendo tiradas de letra por nós, onde o aprendizado vai ficar. E o tormento passará. Tudo passa, tudo passa. Todos os momentos, nada é eterno, a não ser o Espírito. Então não adianta tomarmos iniciativas escolhendo mal as nossas decisões por momentos de aflições que nos estremecem a alma de forma passageira. Porque a dor passa, mas as escolhas nos geram consequências, não só para o momento, não só na atualidade, mas também para o futuro. Uma vez que hoje espiamos e sofremos com tantas escolhas feitas em nosso passado, em outras vidas. E também, só para somar um pouquinho antes da próxima história, da importância da gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Porque a gente sempre, quando o Alberto falou que a gente se vitimiza, a gente sempre tem uma justificativa do motivo do nosso caos, do motivo porque minha vida não está dando certo. Então, a gente está na hora também da gente virar essa chavinha e de assumir a responsabilidade e de sermos protagonistas da nossa vida. Porque quem decide o que entra e o que sai somos nós mesmos. Quem decide o que vai fazer e o que não vai fazer somos nós mesmos. Parar de terceirizar a responsabilidade. Culpar o outro, né? Exato. E o para o outro, exatamente. A gente sempre tem esse dom, né? De a culpa é do outro. Não, vamos parar. A gente não é mais infantil. A gente já está saindo dessa infância, até pela própria transição planetária, e está na hora da gente assumir a responsabilidade. Pô, não teremos mais tempo de ficar na infantilidade, na birra e na teimosia de criança. Está na hora da gente... Essa maturidade está nos sendo dada. E é a hora da gente colocar em prova. E como vem as provas? Através das nossas escolhas, né? Gente, acelerar o passo, achei que o tempo era muito. Não é pouco. Já vamos passar para a próxima história, que é a história de Saturnino Pereira. É até de uma psicografia de Chico Xavier. Eu acho bem interessante essa história, porque é uma história que envolve o poder do merecimento. E de onde vem o merecimento? Das boas escolhas, né? Das boas atitudes. Saturnino era um cara muito querido, visto sempre como amigo de todos. Tivesse vendo alguém sofrendo, lá ele estava para consolar. Era espírita, praticante, trabalhador, atuante também da mesa mediúnica. Ele então era muito envolvido, não só no espiritismo prático dentro de uma casa espírita, mas na vida regida através das didáticas, né, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito benquista em todos os âmbitos em que convivia. E aí, de repente, numa tecelagem onde ele trabalhava, ele sofreu um acidente em uma máquina que ele operava, que afetou todo o seu braço. As pessoas, quando o viram, só tinha sangue. E as pessoas já logo correram para o acudi-lo, né? Rasgaram as suas próprias roupas, tentaram estancar aquele sangue que jorrava longe. E o comentário das pessoas era: nossa, mas logo Saturnino? Tantas pessoas más, tantas pessoas ruins, que às vezes sofrem acidentes piores e não tem uma lesão desse tamanho, uma pessoa tão do bem. Questionavam Deus dessa maneira. E outros até mais, assim, aí, tá vendo? Vive dentro da casa espírita, fazendo caridade, fazendo coisas do bem para todo mundo, tá aí, ó. Não serviu de nada. Então comentários de todas as formas vieram diante dessa situação. Tão querido ele era que o gerente da empresa o pegou, colocou no carro e levou para o hospital, assim, com mais recursos que havia naquela localidade, e lá ele ficou internado. Até que veio
o cirurgião e falou: olha, o braço foi todo apertado, mas graças a Deus o amigo de vocês teve muita sorte. Ele só perdeu o dedo polegar, diante de que todos esperavam até que perdesse todo o seu braço pelo tamanho que foi o acidente, né, e a lesão. E ainda assim, muitas pessoas questionaram, mas tudo bem, Saturnino não lamentou momento nenhum, mas se entristeceu com o ocorrido. E dias depois ele foi numa reunião mediúnica, íntima, em sua casa espírita, e chegando lá, o mentor dos trabalhos da casa trouxe uma mensagem para ele: olha, Saturnino, eu estou vendo que você está muito triste, mas vou lhe revelar algo do seu passado. Há cerca de 80 anos você era um sitiante do Nordeste brasileiro, e lá você tinha muito poder. E tinha um funcionário enfermo que não conseguiu seguir as suas ordens para cumprir com as suas tarefas, e você o obrigou, ele mesmo, a colocar o seu braço do funcionário, né? O próprio engenho de cana, assim tendo o seu braço dilacerado. Ele, após o desencarne, ele ficou em suma perturbação, lembrando da cena, dos gritos, dos horrores, daquele caldo de cana misturado com sangue, toda aquela visão, todos aqueles sons que ele ouviu no momento, toda a cena que ele assistiu, perturbou por muito tempo na erradicidade, fazendo com que ele mesmo fizesse por implorar que viesse em condição mais simples e humilde na próxima encarnação, e que ele pudesse sofrer um acidente perdendo o seu melhor braço. E assim ele veio com esse propósito. E aí está uma questão muito discutida, inclusive, no meio, não vou dizer nem espírita, mas espiritualista, universalizando ainda mais a situação. Onde muitos dizem que todo karma é daquela forma e nada pode ser mudado, e muitos dizem que pode ser amenizado. Bom, essa história, trazida até mesmo pela psicografia de Chico Xavier, mostra que sim, nós podemos sim mudar o nosso karma. Ao invés de ele perder todo o seu braço, veja bem, eu contava essa história antes de ler a de Saturnino, até de uma forma diferente. Onde eu ia contando, até tal idade, ele foi fazendo tanta coisa, do braço já foi para o cotovelo, agora já foi para a mão, agora é só o dedão. E é mais ou menos por aí. As escolhas que você vai fazendo na vida, do mal que você poderia fazer, que você tem inclusive tendências a fazer, mas que você conseguiu resisti-lo, do bem que você optou em fazer, da caridade que você fez para o próximo e para consigo mesmo, né, gente? A caridade começa em casa. Todo esse bem é somado a seu favor. A gente acha que todo plantio é só lá na frente, mas não. O bem que a gente faz, ele consegue estar amenizando os males que também fizemos em outrora. Tem até, vou lembrar, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ele fala algo mais ou menos assim: portanto, amem-se incondicionalmente, pois o amor cura uma multidão de pecados. Então, tudo que a gente fizer por amor, tudo que a gente fizer para o bem de todos, para o bem maior, para o nosso bem, de maneira que seja desinteressada, simplesmente por amor, verdadeiramente, isso vai estar fazendo bem não só para aquele que é alcançado, mas para nós também. Isso vai estar amenizando o nosso karma. Isso vai estar nos gerando novas virtudes, ainda mais aptos a fazermos parte do trabalho do bem. Então, são as pequenas escolhas. Volto lá atrás: acordou, escovou os dentes, penteou o cabelo, arrumou a cama. São as coisinhas pequenas que a gente começa a criar o hábito de fazer, o hábito de fazer o que é certo de ser feito, que a gente vai conseguir estar tomando cada vez decisões maiores, mais importantes, impactantes, não só nas nossas vidas, mas também na vida do próximo. Pegando um gancho aqui, isso. O amor vale a pena, né? Mas não é isso que eu quero falar, não. É o seguinte: nós estamos acostumados há muitas encarnações a fazer sempre a mesma coisa. A gente erra muitas das vezes por ignorância, porque a gente não quer errar. Então a gente tem que ensinar o nosso cérebro a fazer coisas positivas. E aí, como o Adalberto falou, a gente tem que, é o simples. A gente vai fazendo, nem que seja no esforço.
Ai, mas que coisa que eu tenho que arrumar minha cama. Arrumou sua cama, Mari? Então, ai, que coisa que eu tenho que arrumar minha cama. Que coisa que eu tenho que silenciar na hora que Karen que a Fê me irrita. Na hora que meu marido... É isso, é um exercício diário. No início é difícil, mas você já está dando um passo de frear. Eu estou me esforçando. Daqui a pouquinho já vai ser natural, já vai no automático. Nós temos que ensinar a nossa mente, o nosso coração, coisas positivas. Nós precisamos ensinar. Então a gente precisa do nosso esforço para fazer. E são as pequenas coisinhas que a gente vai virando a chavinha, que é uma chavinha mesmo que a gente vai virando no nosso mental e emocional, que a gente vai fazendo as coisas de forma automática. Eu não vou mais ajudar uma pessoa que está lá bêbada na praça, porque eu escutei no evangelho que eu tinha que ajudar. Vai natural de coração. E às vezes gasta encarnações, mas a gente precisa começar. Assim como na escola. A gente não vai para o berçário, não vai para o jardim de infância, primeira, segunda, terceira. É assim, a gente vai aprendendo de acordo com a nossa expansão de consciência. Adianta eu ensinar física para aquelas crianças que estão lá dentro agora? Não adianta, elas não têm condição. Elas estão na turma certa da idade delas. Assim é a gente. Vamos aprender e fazer o que cabe a nós. Estamos aprendendo. Vamos fazer um pouquinho a cada dia. Daqui a pouquinho está no automático. Porque são essas virtudes que a gente carrega quando a gente partir daqui. E uma coisa muito importante, vamos ensinar os nossos pequeninos a não usar tanto telefone. Cabe uma palestra aqui. E os adultos também. Os adultos também. Como eu moro na fazenda, eu uso muito pouco. Que delícia, parabéns. Né? Mais uma, né? Bom, tinha mais uma música aqui, mas eu vou pular essa, porque senão não vai dar tempo, não. Essa era Ninguém Explica Deus. Todo mundo já conhece ela. Depois vai ter mais duas. Eu vou pular essa daqui. Vamos para a historinha. As histórias é que a gente reflete em cima, as músicas depois é para a gente tentar ilustrar de maneira... Eu não vou falar artística não, porque eu tinha que ter um artista aqui na frente, mas de maneira recreativa. Então, eu vou contar uma história para vocês agora, gente. Que essa história, ela me impactou bastante, ela me emocionou bastante. Ela é uma experiência, tá? Não uma história figurativa, é uma experiência de Divaldo Franco, que, de fato, eu acho que todo mundo tinha que parar para refletir sobre ela. Chama-se, para quem quiser pesquisar depois e ler na íntegra, que eu vou contar aqui com as minhas palavras, O Suicida do Trem. Divaldo, certa vez, lendo um noticiário, na verdade um jornal impresso, né? Ele viu que um homem, pai de 10 filhos, um funcionário modesto, né, por desespero, se jogou debaixo de um trem, dilacerando todo o seu envoltório físico. Divaldo se emocionou muito com esse caso, ele se ligou, se conectou muito com essa história. E Divaldo, ele tem um caderninho de orações, onde todos os dias ele chega na sua janela, ele fala que tem uma estrela lá que é dele. Ele olha para aquela estrela e faz as orações sinceras para todos aqueles que estão naquele caderno. E como ele mesmo diz, o caderno é grande. E ele ainda falou que, por algum motivo, ele tinha um carinho especial para com esse homem que, em desespero, suicidou-se, tirou a própria vida. E ele dedicava 5 minutos das suas orações. Como dizer, 5 minutos é muito tempo, porque a lista é grande. Mas todos os dias, durante 15 anos, pensa bem, gente, 15 anos, é um amor muito grande, né? Você conseguir 15 anos diariamente na sua vida, você fazer uma prece dedicada a alguém que você nunca viu, que você apenas leu a notícia em um jornal. E ele assim seguiu fazendo as suas preces. Mas certo dia, como diz Divaldo, ele não chora por fora, ele chora por dentro. E diz ele que não tem tempo para chorar, porque é o tempo inteiro secando lágrimas, consolando os corações aflitos. E ele entende que isso faz parte da missão. Mas ele estava passando por uma tormenta muito grande, um problema muito sério, e ele, naquele dia, conseguiu chorar pela janela. Ele pegou seu caderninho, não conseguiu fazer as preces, e ele conseguiu derramar lágrimas. Até que ele escuta uma voz dizendo a ele: por que choras?
Ah, mas é porque eu estou passando por um problema muito grave. E hoje eu consegui chorar, então eu estou aqui chorando, eu estou sofrendo com esse problema. E me deixa chorar. Não, mas e se eu te pedir para não chorar? Não, mas hoje não me peça. Porque hoje eu me permito. Porque eu nunca chorei na vida. Hoje eu consegui chorar. Hoje eu vou colocar minhas mágoas aqui para fora. Mas, Divaldo, se você chorar, quem vai consolar as pessoas que sofrem? As pessoas que tanto precisam das suas orações? Você está aqui para consolar os corações aflitos. E eu te amo muito. Se você chorar, eu vou chorar junto com você. E aí, Divaldo falou assim, bom, gente, quem é que não fica feliz quando alguém fala que nos ama, né, dessa forma? E eu fiquei muito curioso com aquela fala, mas assim, aquele espírito continuou e contou a sua história. E ele disse, Divaldo, há muitos e muitos anos atrás, eu em desespero, achando que era a melhor alternativa para a minha vida, eu me joguei debaixo dos trilhos de um trem. Onde aquele trem passou por cima de mim, eu senti uma dor inimaginável. Aquilo foi uma tragédia. E o pior, a dor se fez em minha mente, por um momento, como eterna. Pois eu achava que tinha morrido, mas eu descobri que eu não morri. Eu descobri que após o trem dilacerar todo o meu corpo físico, a minha alma ainda sofria com aquelas dores de tal tragédia. Então, a todo instante, quando eu sentia aquela dor que parecia que tudo tinha acabado, logo que eu iria respirar, eu ouvia o apito do trem, ele vinha crescendo em minha direção e novamente passava por cima de mim e tudo se repetia, e de novo, e de novo, e de novo, até que 14 anos se passaram. E em uma dessas pausas, entre um acontecimento se repetir novamente, eu ouvi uma voz me chamando, me dando forças, e dizendo, como Divaldo também havia relatado, antes do relato do Espírito, que Divaldo se fez como advogado dele. Ele falava, Deus, meu pai, mas ele não sabe o que faz, ele não queria se matar, ele queria só acabar com o sofrimento, com a de desespero. No íntimo dele não era aquilo que ele queria, a direção dele. E quando ele ouvia essas palavras, logo o apito do trem, o trem vinha e toda a dor novamente. E a cada intervalo ele ouvia novamente essa frase, até que quando inteirou os 15 anos mencionados, de orações dedicadas a ele por Divaldo, ele conseguiu ser tocado de maneira de se libertar daquela situação. E ao se libertar, ele conseguiu visitar a sua antiga residência, onde ele deixou esposa, deixou filhos, e assim que ele foi conduzido pela espiritualidade até a sua casa, ele viu a sua esposa 15 anos após a sua morte, ainda o maldizendo, e falando daquele homem desgraçado, que abandonou toda a família, que foi um covarde e não conseguiu superar esta vida. Nos deixou aqui diante da miséria, onde a nossa filha teve que virar objeto como mercadoria para conseguir o sustento de casa, nosso filho que virou bandido, tudo por conta desse desertor. E assim ele foi visitar a filha em um prostíbulo, vendo-a exposta como uma mercadoria para levar o sustento para casa. Foi visitar também o filho em um presídio, vendo a condição que ele estava jogado e o tanto que sofria. Então ele entendeu que o suicídio, ele não é um ato isolado de sofrimento. Ele é uma cadeia de acontecimentos que geram ainda mais sofrimentos, tanto para aquele que partiu, principalmente para aquele que partiu, mas também para todos que ficaram. E ele se sentiu tão abraçado e acolhido pelo amor de Divaldo, que ele falou, gente, como pode? Diante de tantos filhos, de tantas pessoas, a minha escolha foi tão errada, foi tão prejudicial a todos, que a única oração que eu recebi, e diante de todo esse tempo, de 15 anos que se passaram, um terrível sofrimento, foi de um homem que nem me conhecia, que nunca nem me viu. E assim, ele foi até Divaldo
de maneira muito sensata e feliz, falando que quando ele fez esses questionamentos do porquê da oração de um desconhecido, ele teve a oportunidade da mãe, que já havia desencarnado há muito tempo, antes do seu desencarne, de se apresentar a ele, falando sobre Edivaldo. Muito boa, de um coração muito caridoso, e que o amor era sim verdadeiro, apesar de não conhecê-lo. E ele, mais feliz ainda, ficou por ter como a sua primeira oportunidade de consolar um coração aflito, sendo o coração do próprio Edivaldo. Diante dessa oportunidade de devolver um pouquinho do amor que a ele foi dedicado. Então essa reflexão, gente, traz para a gente que não há escolha pior do que a desistência dessa vida. Diante dos estudos da doutrina espírita, de uma maneira muito incisiva, a depressão, ao ponto que nos leva ao suicídio, é considerada uma covardia moral. Mas a gente não pode ver de uma maneira muito ao pé da letra. Porque como assim covardia? Quer dizer que a gente não quer encarar aquilo tudo, mas será que simplesmente uma questão de escolha, encaro ou não encaro? Ou isso é um emaranhado de escolhas que nos levaram a caminhos que muitas vezes ainda não temos a condição intelectual, emocional, até mesmo moral de enfrentá-las? Há recursos? Sim. Mas será que temos o apoio ou conseguimos seguir por um caminho onde teremos o consolo necessário para que possamos gerir as forças necessárias para enfrentar essas dificuldades da caminhada? Então, gente, a prece, a vibração, como muito foi dito, e a prática virá em sequência, é algo muito importante, não só para nos elevarmos em momento vibratório, mas também para evitar decisões tão drásticas como o suicídio. Nesse caso, o suicídio não foi evitado, pois Edivaldo orou por um suicida que já havia cometido tal ato. Mas ainda assim, ele foi libertado. Muito tempo se passou, mas muito tempo ainda poderia ter passado, se não fosse o amor tão grande de Edivaldo direcionado a esse ser que tanto sofria. Então, quando a gente faz uma prece por alguém, quando a gente vibra por alguém, nós estaremos mandando as forças que muitas vezes está faltando para que algo seja feito, para que a poeira seja sacudida, como dizemos aqui na Terra, para que essa pessoa tome as iniciativas necessárias para fazer as mudanças que devem ser feitas em sua vida. Então nós não podemos julgar. Se não podemos compreender, pelo menos devemos não julgar. E se conseguirmos ter empatia e vibrar por ela, aí é o melhor dos cenários. Porque a caridade, gente, está acima de todas as virtudes, eu costumo dizer. Sabe por quê? A caridade não é uma virtude, ela é um conjunto de virtudes. Sem amor, sem benevolência, sem compreensão, sem todas as outras virtudes, você não consegue praticar a caridade verdadeira, sem querer algo em troca, sem interesses surdos. Para a gente conseguir se doar ao próximo, nós temos que desenvolver um amor muito grande dentro de nós. E para ter esse amor incondicional, para amar até aquele que você não conhece, você precisa de uma série de virtudes em conjunto. E isso vem de onde? Das pequenas escolhas, volto a repetir. A todo tempo a gente toma escolhas que nos distanciam do amor. E muitas escolhas que nos aproximam. Então nós temos que ter mais atenção em todas as coisas que acontecem diante das nossas vidas, para que possamos enxergar a oportunidade de auxílio ao próximo, para que possamos enxergar o próximo como Jesus, porque Deus está dentro de cada um de nós, e a cada irmão que a gente deixa de estender as mãos, é Deus que estamos negando em nossas vidas. E quando nós esticamos a mão ao próximo, nós estamos sendo como se fosse
a personificação de Jesus na vida daquele ser. Pois estamos agindo diante de seus ensinamentos. Estamos agindo seguindo os seus passos. Então sejamos caridosos e vamos pegar essa reflexão para que possamos avaliar as dificuldades das nossas vidas e as decisões que devemos refletir antes de tomar. Lembrando que a caridade, ela é luz para o nosso próprio caminho. O beneficiado são a gente, né? Não é para quem que a gente está fazendo. Né? Primeiro é para a gente, depois para o próximo. Né? E enquanto tudo isso, a gente vai adquirindo virtudes, que é exatamente o que a gente vai levar quando a gente quando a nossa ceia lá for chamada. De tijolinho por tijolinho. E aí vem a questão, vem uma pergunta para vocês. Se for agora, o que está dentro da sua malinha? Aí fica a reflexão de vocês. O que está aí na malinha de vocês? Viu? A minha está vazia. Eu respondi isso no dia que eu escutei essa pergunta. Mas bora encher a nossa malinha de virtudes e não de coisas, né? Já em 10 minutinhos a gente finaliza, viu? Mais uma musiquinha aqui para nós, que eu acho que essa música é uma música que num momento bem difícil da minha vida, é uma música que tocou muito no meu coração. Eu até toquei lá na Semana Espírita do Raio Sol, e eu vou tocar ela aqui novamente porque ela chama Alívio, gente. E fala sobre aquilo que realmente a gente tem carregado dentro de nós, para a gente conseguir as forças necessárias para continuar. Essa daqui é a sua? Eu não vai querer ouvir, não. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Vem que força arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. E és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu encontro em ti, és o meu alívio, alívio, alívio. Só um pedacinho para dar conta de seguir, já estamos atrasados. Então, gente, Deus é o nosso combustível para tudo. A todo momento Ele está ao nosso lado. Só que na hora da tormenta, muitas vezes, a gente esquece de um Deus vívido que há dentro de nós. A gente busca recurso em todas as outras coisas da matéria. A gente busca, muitas vezes, fuga em vícios. A gente busca tudo, menos a fonte sagrada universal que nunca se esgota. Porque Deus, a todo instante, está olhando por nós. Devemos rogar por Ele. Devemos nos elevar, buscando sempre a serenidade e a mansuetude para que possamos alcançá-lo. Bom,
Então, eu só faço uma pergunta para vocês antes de ir para a última música de encerramento. Que inclusive é de autoria do Adalberto, viu? Qual a escolha correta quando a gente fala de religião? É espiritismo? É. Para mim. Aqui eu me encontrei. Mas e para você? Para cada pessoa que habita esse planeta? Na verdade, eu acho que a resposta mais correta para a ocasião é o local que cada um se sente bem e se sente acolhido. Eu vejo muitas vezes pessoas que, diante da oportunidade da pluralidade das vidas, de repente faria mau uso, ao ponto de que não faz o bem com vontade de ir para o céu, mas sim por medo de ir para o inferno. Então, querendo ou não, o medo está movendo ele para o caminho do bem. Mas ninguém quer ir pro inferno. Exatamente. Então, aqui na doutrina espírita, nós entendemos que céu e inferno é o quê? Um estado de consciência. Eu posso estar feliz com a minha família, com o meu emprego, com minhas condições, com tudo que está à minha volta. Estou vivendo o meu céu em questão de estado de consciência, nesse momento da minha vida. Agora, eu posso estar insatisfeito com tudo isso, eu posso estar vivendo um inferno aqui, em vida, encarnado, por uma questão de estado de espírito, estado de consciência. E em todas as religiões, a essência é divina. Os erros cometidos em cada uma delas são coisas do homem. Então, se você está indo enfim, sem citar religiões, seja lá você está sendo movido a se transformar intimamente, a fazer o bem, né? A ser caridoso, ali é o seu lugar. Não existe religião que salva. Quem salva a nossa própria vida de todas as intempéries que podem nos esperar diante das nossas escolhas, somos nós mesmos, ativando a centelha divina que há dentro de nós, através das transformações íntimas que faremos. O que a religião faz nesse processo? É o nosso combustível, é o lugar onde a gente busca conhecimento, é onde a gente une-se a grupos que estão dispostos a trabalhar diante da edificação do bem, é onde a gente busca quando não está no momento legal, é um local que a gente encontra para muitas coisas, mas temos que nos identificar. Não adianta a gente ir num lugar que a gente não se sente bem. Como eu comecei a palestra da Santa Casa Santa, ainda coloquei a doutrina espírita, eu, Adalberto, né, que para mim é o meu local de identificação, é porque aqui eu me sinto feliz, mas se eu me sentisse feliz em outro local, não teria mal nenhum nisso. O que não pode existir são muros entre as religiões. Muros que existem até dentro das próprias religiões. Muitas vezes você vê no protestantismo que aquela consagração, pensava que é melhor do que a outra, aquela igreja não se dá com aquela. Nas casas espíritas, as discordâncias, aquelas questões bestas, coisas da terra, onde lá no plano espiritual, acho que os mentores estão tudo assim com a mão na testa, meu Deus, para que tanta coisa pequena, tantas probleminhas? Em todo canto que você vai, todas as cidades, há certas divergências. E isso é que está errado, porque não existe religião errada. O que existe de erro é o ser humano, que julga, vê problema em todos os cantos e coloca muitas vezes o ego acima de tudo. Então, as religiões cristãs que seguem os exemplos de Jesus, como elas podem bater de frente umas com as outras, ao invés de se unirem pelas causas humanitárias e em função do bem maior? Então, diante disso, eu gostaria de trazer para vocês uma música autoral. Em um momento de inspiração, eu gosto de dizer nem que essa música é minha, não. Porque eu escrevi ela em 2 minutos. E eu acho que uma música para ser escrita em 2 minutos não tem como ser da gente, né, gente? Só pode ter sido inspiração, enfim. Enfim, eu trato ela como uma psicografia. Não me foi revelado o autor, então eu falo que ela é minha. Estou roubando de não sei de quem, mas não é minha, não. É só você fazer igual o Chico Xavier. Passar os direitos autorais. É verdade, é verdade. Então, eu até cadastrei ela ontem no Cifra Club, deixei ela aberta. Quem quiser tirar foto, qualquer coisa. Não tem problema não. Ela chama Abra Tua Mente. E eu misturei aqui 3 estilos musicais justamente para falar de que não importa a origem, o que importa é a essência. Se a essência é do bem, ótimo, maravilha, é edificante, é de Deus e faz bem para todo mundo.
Nem imagino o que é ser Jesus, já que perfeito eu não sou. Ainda não consigo amar alguém que um dia me maltratou. Mas eu conheço Jesus, sei que Ele me perdoou e sabe que eu vou melhorar, ser alguém bem melhor do que sou. Pois Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é fé, o caminho e a razão. Pois Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é fé, o caminho e a razão. Abra tua mente, Jesus não é católico e não é crente, não é espírito umbandista, hinduísta, budista, iluminista ou cientista, é o percussionista da vida, na batida do amor, do coração pulsante e apaixonante, que perdoa mágoas e não guarda rancor, que supera toda dor e não tem preconceito de crença, de afeição ou de cor. Só nos pediu para amar a Deus ao nosso próximo, tudo que pregou foi o amor. Então abra tua mente, pois Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é fé, o caminho e a razão. Pois Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é fé, o caminho e a razão. E Ele te perdoou. Oh, oh, oh. Jesus é amor. Gente, então é isso. Obrigado. Porque não ficou muito legal essa cantoria, porque eu não tô ouvindo minha voz de foda. Eu tava apagando, esse microfone é pra mim não, eu sou mais de gogó mesmo. Mas a mensagem que gostaríamos de passar, gente, é essa. Jesus, ele não veio aqui pregar religião, ele veio pregar amor. E há várias formas de amar, sendo caridoso, tendo empatia, sendo compreensivo. A caridade pode ser material, pode ser moral. E a gente tem tanta forma de fazer pelo nosso mundo, de fazer pelo próximo, de fazer por nós mesmos. Inclusive, a religião, a doutrina, é sempre algo que nos motiva, que nos estimula, pois estaremos lidando e convivendo com pessoas que buscam algo similar ao que buscamos, que é a redenção. E para se redimir diante de tantas faltas cometidas, nós temos que não apenas sanar o erro, mas ir além, fazer um plantio edificante no coração do próximo. A gente tem que enxugar lágrimas, secar feridas, né? A gente tem que estimular a mudança íntima. E a doutrina espírita, esta que tanto me toca, digo como Adalberto, porque não posso dizer como ser humano, porque para o ser humano tem tantas outras opções, mas aqui dentro da doutrina espírita é o local que eu vejo tantas oportunidades de me desenvolver como verdadeiro cristão, não só nas formas de pensamento, não só na teoria, porque a palavra ela até estimula, até incentiva, mas o exemplo arrasta. Então, quando a gente consegue, na prática, ser útil diante da edificação dos trabalhos do Cristo, a gente se sente útil e acredita de maneira muito sincera em que a nossa encarnação está valendo a pena. Então, a vida é feita de escolhas. Escolhemos aquilo que nos faz feliz. E a felicidade nunca estará fora da caridade. O que mais que eu vou falar, gente? O que mais que precisa falar? Louro José, você fala. Louro José tem mais nada para falar. O amor vale a pena, gente. E essa decisão de escolha é individual.
Alguns podem ser mais demorados, outros podem ser mais rápidos. Vamos respeitar quem a gente julgar que está mais lento. Mas pelo amor. O que é o amor? A empatia, o respeito, a resignação, a compreensão. Acima de tudo, o respeito do próximo que está no momento dele. Então, é sobre isso. Essa é a mensagem, eu acho, para a gente. Vamos escolher tirar esse peso das nossas costas. E serve para nós, como eu falo, serve para mim, que a gente possa sair daqui um pouco mais fortalecido e com a nossa consciência um pouco mais expandida sobre o que as nossas atitudes estão trazendo como consequência. Se estamos leves, se estamos pesados, isso é individual. Cada um se analise. Se você ainda está apertado aqui dentro, é porque você está fazendo escolhas muito envolvidas no seu ego. Então, observe, solte, aprenda a soltar e a confiar no processo natural da vida. Ok? Obrigado a todos, pessoal.